Bom, gostaria de chamar aqui a mesa, os nossos colegas, o Marcelo Trindade, o Maurício Menezes e o Marcelo Guedes, por favor. Fique à vontade aí, pode sentar onde vocês preferirem aí, não tem nenhuma ordem pré-estabelecida, não. Bom, nossos palestrantes também aqui dispensam a apresentação, mas eu vou fazer aqui uma breve apresentação deles, né, em respeito aos mais novos, tá? O Marcelo Trindade, ele é professor da PUC do Rio de Janeiro, né, e diversos alunos aí, dentre eles a minha esposa. O Marcelo foi presidente da CVM, né, e quase governador do estado, né? Então, sim. Se ainda desistir da desistência, ainda dá tempo, Marcelo. Será muito bem recebido e assessorado aqui na Procuradoria-Geral do Estado, né? O Marcelo Guedes é professor da PUC de São Paulo, doutor em Direito também pela PUC de São Paulo, presidente da Sociedade Brasileira de Jurimetria, né? E nos honra aqui com a sua presença, né? Pegou um voo hoje cedo para nos brindar aí com a sua participação e com a sua conferência, o que nos deixa muito felizes e agradecidos aqui na PGE. E o Maurício Menezes. Maurício é professor titular de Direito Empresarial da UERJ, né? Empresarial ou comercial que vocês estão chamando lá? É indistinto ainda, né? O Maurício também doutor em Direito Empresarial pela UERJ. E nosso querido amigo, começou comigo lá no BNDES, né? Começamos juntos em 98, né? Ele que ficava me indicando para dar aula de Direito Empresarial. Eu não dava aula naquela época, ele falou, não, vai na Estácio, na UERJ. Aí eu comecei a dar aula de Direito Empresarial, né? Depois eu parei, mas nós somos aí companheiros, aí, amigos desde aquela época, né? Tem irmã também na Procuradoria-Geral do Estado, procuradora brilhante aqui nossa, então tá também em casa aí, grandes amigos aqui presentes. Então, passando aí ao nosso tema, né? Já teve uma provocação aqui de cenas do próximo capítulo, né? A conformação dos interesses na sociedade de economia mista, tá? Então, dentro dessa temática geral de conflito de interesses, né? Se a discussão sobre conflito de interesses ela é antiga, né, e talvez inesgotável, como foi aqui bem exposto pelos nossos palestrantes, né, essa questão do conflito de interesses na sociedade de economia mista, até numa perspectiva um pouco mais ampla, né, não só o conflito de interesses, tecnicamente falando, o conflito de interesses para o voto, né, do artigo 115, mas o conflito de interesses entre o acionista controlador, né, como ente público, e os acionistas privados, né, sobre essa perspectiva até mais ampla, é também um tema bastante antigo e eu, particularmente, desconfio que isso não tenha solução, tá? Mas, assim, nós estamos aqui exatamente para resolver problemas que são de difícil solução. Não tem solução, pode ser um pouco exagero, talvez, né? Mas certamente a solução é dificílima e perpassa aí, problemas aí que são bastante complexos, né? A Sociedade de Economia Mista, como vocês sabem, não são um instituto novo, né? Onde a nossa vista alcança na história do Brasil, as companhias das Índias, né? Constituídas lá nos países europeus, inclusive Portugal, foram constituídas aí, eram joint ventures, né, que envolviam aí um direcionamento público de exploração do ultramar, né, para busca de especiarias, etc., empreendimentos altamente arriscados, né, em que morriam a maioria dos viajantes, né, mas que geravam altos lucros também, né, para os seus empreendedores. Então, eram empreendimentos dirigidos e concebidos pelo Estado, mas que tinham aí a participação do capital privado, né? Então, já era uma agregação de esforços e capitais de estados e acionistas privados, né?
Sociedade de economia mista assim, foi muito desenvolvida na doutrina francesa, né? Eu lembro que tive aí o prazer e a honra de, já em 2001, eu fui lá com o Marcos Juruena. Marcos Juruena era chefe do Sejur na época, né? E aí o professor Barroso tinha sido convidado lá para dar uma conferência lá na Universidade de Poitiers. O professor Barroso não pôde ir na época, aí fomos eu e o Marcos Juruena fazer lá a conferência sobre sociedade de economia mista na Universidade de Poitiers. Evidentemente que a gente preparou um texto, né, para praticamente ler, né, saiu ali do roteiro em brevíssimos momentos, porque o francês de ninguém era devidamente fluente, né, mas dava para a gente se virar, então teve essa discussão lá já em 2001, né. Assim, por que eu estou voltando lá atrás? Para dizer que assim, continua um tema absolutamente atual, né? Inclusive está na imprensa todos os dias, né? A gente abriu o jornal, talvez abriu o Valor Econômico de hoje, que eu não abria, porque eu acordei, tive que fazer umas coisas de manhã e vim para cá, tal, para chegar na hora. Mas se você abrir o Valor Econômico de hoje, vai ter alguma coisa lá sobre a Petrobras, né? Se não estiver sobre a Petrobras, vai ter alguma discussão sobre a Eletrobras, de querer voltar, porque a Eletrobras volte a essa sociedade de economia mista e alguma coisa desse tipo, né? Então, assim, as discussões realmente são bastante intensas e bastante ricas, né? E porque assim, a sociedade de economia mista é uma organização, né, que, como a gente disse, reúne capital público e privado, e, evidentemente, né, que os governos, sucessivos governos, têm seus programas políticos, né, e os acionistas privados, que são chamados a investir junto com o governo, eles têm os seus legítimos interesses, né, e querem investir com um mínimo de previsibilidade, confiança e buscam a devida rentabilidade do seu investimento. Na verdade, acima desses conceitos todos, um respeito e uma correspondência à confiança que eles depositaram nesse empreendimento. Então, feita essa introdução, não vou me alongar, mas a gente combinou aqui um pouco, a gente conversou antes, né, e combinamos aqui de dividir em 3 partes, né. Então, assim, na sequência, primeiro eu vou passar a palavra para o Marcelo Guedes. O Marcelo vai falar sobre essa questão da razão de ser da sociedade de economia mista e dos desafios que isso traz, políticos, econômicos, jurídicos, etc., toda essa complexidade em torno da sociedade de economia mista. Em seguida, eu vou passar ao Marcelo Trindade, aí o Marcelo vai já falar sobre uma perspectiva de solução desses problemas, né, de pelo menos tentativa de solução, né, que aí passa pelas discussões sobre governança, né, inclusive aspectos da Lei 13.303, né, que é o que de mais atual e moderno a gente tem em relação a diretrizes sobre esse tema, e também sobre responsabilização, né, porque assim, norma sem responsabilização, a gente sabe que vira aí uma carta de intenções e realmente não funciona. E por fim, aí eu vou passar para o Maurício Menezes, ele vai aprofundar mais, focando em casos que foram discutidos na Comissão de Valores Mobiliários, para dar uma visão mais prática para vocês, e aí até fomentar as discussões que podem se seguir. Tá? Então, eu chamo aí o Marcelo Guedes, tá? Fica à vontade, pode ocupar aqui sua exposição. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Henrique. Bom dia a todos e a todas. Uma satisfação estar aqui essa manhã, nesse prédio maravilhoso. Eu dizia ao Dr. Bruno, que ainda fez a gentileza, um pouco antes da chegada do Gustavo, de me conduzir para um rápido tour aqui pelo edifício, e é realmente magnífico, assim, em termos de conservação e, ao mesmo tempo, de modernidade. Então, parabéns, um prazer estar aqui. Queria também cumprimentar meus colegas aqui de painel, Henrique, Marcelo, Maurício, grandes amigos, e a todos os presentes.
Bom, então, como o Henrique já antecipou, a minha fala aqui pretende, vamos dizer assim, ser uma fala introdutória e situar o contexto das sociedades de economia mista, né? E até, de fato, essa deixa que o Henrique colocou, quer dizer, sobre a Companhia das Índias, né? Na verdade, assim, o direito societário, o direito das companhias, ele nasce com sociedades de economia mista. Então, assim, a grande alavanca da criação desse tipo societário é a combinação de recursos estatais e privados para desempenho de grandes atividades, ou de tarefas, ou de empreitadas de alto risco e, ao mesmo tempo, necessidade de alto aporte de investimento, de capital intensivo, né? E a tal ponto que a gente sabe que essas primeiras sociedades de economia mista, elas meio que se confundiam com o Estado. Então, se você vê o papel que as companhias das Índias tiveram na ocupação e na descoberta, por exemplo, do Caribe, né, da movimentação econômica, muitos dos países, das nações que nasceram lá, eles nasceram originariamente como entrepostos comerciais dessas empresas, que tinham exército, eles tinham capacidade de regulação dos territórios em que eles ocupavam. Então, as companhias, elas tinham quase que uma atividade paraestatal, que já lá atrás já era uma espécie de braço para um pouco do que a gente vê hoje com uma conformação diferente, que é a de criação e desenvolvimento de mercados. Então, no fundo, era isso. E muitas vezes as sociedades de economia mista atuais, elas continuam desempenhando um papel, com todas as ressalvas, análogo a esse que a gente viu no nascimento, na origem do direito societário, né? E até abrindo um parênteses, né, a gente tem a teoria da firma, que dizia que as empresas, elas surgem, as sociedades, elas são constituídas por conta de custos transacionais, então que a gente se agrupa em contratos internos, internalizados no direito societário, por conta de custos transacionais elevados. Então, segundo a teoria do Coase, quer dizer, se caíssem os custos transacionais, as empresas tenderiam a diminuir de tamanho, né? Internet é um forte fator de queda de custo transacional e não foi o que a gente observou, né? Hoje, as Big Techs, apesar de não serem empresas de economia mista, sociedades de economia mista, elas são gigantescas. Eu acho que a gente voltou a ver empresas que têm o mesmo porte do que a gente viu no início da história do direito societário e que também desempenham atividades paraestatais, né? Tem cortes supremas, regulam uma espécie de Caribe, né? Que é o Caribe virtual, que são as redes sociais. Mas feita essa digressão histórica, e voltando à questão dos interesses, que é o ponto que foi colocado aqui, a gente pode olhar a lei societária como, na verdade, um grande arranjo ou uma arquitetura institucional para lidar com interesses. As sociedades são agrupamentos de pessoas, elas vêm com seus interesses particulares, administradores, sócios minoritários, sócios majoritários, os próprios stakeholders, né, que estão em volta da empresa. E a lei, ela é feita e ela pode ser, em grande parte, explicada como arranjos de incentivo para tentar combinar e organizar de maneira hierárquica esses interesses. Então, na base, a gente tem os interesses menos legítimos, né, que são os interesses particulares, que são, vamos dizer assim, não vou dizer desprezados pela lei, mas ela pressupõe que CNTP, né, em condições normais, que os interesses particulares eles estão alinhados com o interesse social da sociedade. Então, não teria por que alguém votar contra a sua própria empresa, em regra, né? Nós temos distinguidos aí, então a gente vê nessa etapa tanto os interesses dos administradores, que são tratados lá no 156, como os interesses dos sócios, no 115, em geral, e no 116 para acionistas controladores, né? Nós temos numa etapa superior o interesse social, chamado interesse da companhia, que seria, vamos dizer assim, um interesse legítimo e o grande vetor de orientação do comportamento de todo mundo, né? Há uma discussão de base societária sobre o que seria o interesse, né? Então, você tem aquela corrente mais objetivista, que diz que, na verdade, ele é voltado para o cumprimento do objeto social. Você tem visões mais financeiras, que diz que, na verdade, é você reverter a atividade empresarial para lucro em favor da distribuição dos sócios. Mas, qualquer que seja a corrente, você tem ali um eixo que, vamos dizer assim, direciona, que seria o eixo principal de avaliação dos demais interesses para fins de colidência, de abuso, de conflito, que é esse interesse social. Basicamente, uma espécie de dever que todos têm, de diferentes maneiras, de colaborar para que a companhia seja bem-sucedida, para que ela desempenhe suas atividades, para que ela consiga ser lucrativa, né? Afinal de contas, é uma atividade econômica. Quando a gente sobe um pouquinho nessa hierarquia de interesse, aparecem os grupos societários.
Eu acho interessante fazer uma menção, porque a despeito do capítulo 21 ser daqueles capítulos que caíram no ostracismo, a gente não vê grupo formal, convenções de grupo sendo assinadas, é interessante conceitualmente perceber que a própria lei já traz a ideia de, às vezes, a companhia ter que se articular com o interesse externo, né, que não é, aqui no caso não é propriamente o interesse público, mas também não é o interesse dela originário, né? E que quando ela assina essa convenção de grupo, ou seja, quando ela se liga a outras sociedades para fazer um esforço conjunto de consecução de um objetivo externo, essa modificação até dispara para os sócios um direito de recesso. Fala, ó, quem quiser sair, né, tudo bem que o direito de recesso é uma solução um pouco fraca, porque paga pouco, enfim, tem, né, o valor patrimonial, a maneira de se avaliar o reembolso é discutível, mas existe ali um conceito de que o interesse social, né, quando ele se articula ou ele é alienado em parte para um interesse externo, que isso afeta o cálculo econômico dos investidores, né, e que, portanto, eles teriam um direito de sair, enfim, de votar com os pés, como se diz que é o direito dos sócios, dos acionistas minoritários, né. E aí, finalmente, a gente chega, talvez, no que seria a última camada, vamos dizer assim, de interesses, que é quando a gente olha para as sociedades de economia mista e percebe, já vem desde a Constituição, lá do 173, enfim, voltando para essas origens do direito societário, que é a contaminação, vamos dizer assim, do interesse social por um outro interesse externo, que não é um interesse de grupo, ainda privado, mas é um interesse público, é uma orientação, vamos dizer assim, que a gente pode chamar de um interesse público, seria talvez genérico demais, mas um interesse coletivo, um interesse que se volta para uma coletividade externa, né, e que, inclusive, pela lei, justificaria a criação da sociedade de economia mista, né? Então, porque aí vem a questão, quer dizer, ou seja, por que o Estado, em algum momento, optaria ou adotaria a estratégia de intervir no domínio econômico através de uma empresa, né, de participar do domínio econômico através de uma empresa? Porque, assim, no Estado democrático de direito, via de regra, ele poderia intervir via lei, mas muitas vezes a lei não é um objetivo, não é uma ferramenta, é um caminho que seja efetivo para o tipo de intervenção que ele quer ter, então ele opta por constituir uma empresa e combinar seus recursos com recursos privados, né? E aí vem a segunda pergunta, né? Por que não uma empresa pública, uma empresa 100% de capital estatal, mas sim uma empresa mista, uma empresa que combine, né, recursos privados de forma minoritária com recursos estatais para poder atingir esse objetivo? Assim, possivelmente por duas razões, do ponto de vista teórico, pelo menos, né? O primeiro é, claro, compartilhar o risco. Acho que é sempre uma maneira de você combinar recursos, é você diminuir a sua exposição, ao invés de você responder por 100% do risco, você compartilhar esse risco com a iniciativa privada. E o segundo ponto, talvez seja uma ideia também de combinar inteligências, porque muitas vezes, quando você vai entrar num determinado mercado, o poder público pode virar, olha, eu tenho aqui a intenção de desenvolver um mercado, eu tenho aqui a intenção de melhorar o acesso de determinadas parcelas da população a esse mercado, mas eu não sei se eu sozinho, ainda que eu tenha os recursos para tanto, se eu seria capaz de colocar isso em marcha. Então é interessante trazer agentes privados para que a gente possa combinar os nossos esforços de inteligência e eles me auxiliarem na compreensão desse mercado e na consecução desses objetivos, né? E aí vem, eu acho que acho que a primeira questão relacionada a isso, que é, bom, na consecução desse interesse coletivo, né, qual é o nível de sujeição ou risco que os investidores privados estão expostos quando eles colocam o dinheiro deles junto com o poder público para perseguir não só um objetivo puramente privado, mas um objetivo de interesse coletivo. Aqui a gente tem dois eixos que eu acho que devem ser considerados, né? O primeiro é, evidentemente, o fato de que qualquer um que invista numa companhia, né, numa sociedade mista ou não, e a gente tem que respeitar o interesse que ele tem de maximizar seus resultados, ou seja, de receber em contrapartida algum tipo de ganho financeiro ou econômico, seja na forma da valorização das ações dele, seja na forma de pagamento de reembolso, né, de dividendos, né? Então, toda a estrutura, e é isso que está
a gente vê que deriva da leitura do artigo 173 da Constituição Federal e das legislações que se seguem, eles preservam e eles entendem que, uma vez que o Estado tenha optado, né, por esse arranjo, que ele respeite esse interesse privado do acionista, esse interesse particular do acionista de obter resultados. Né? Mas, ao mesmo tempo, não há como se afastar, né, o fato de ser uma sociedade de economia mista, pela sua própria estrutura, né, o caminho de que, eventualmente, a consecução desses objetivos de interesse coletivo podem impor um custo, né, para o acionista ou para a companhia diretamente para o acionista, de tal forma que aquela maximização que poderia ser plena diante do uso, do direcionamento totalmente privado, totalmente focado no interesse social dos recursos da companhia, o que aconteceria numa sociedade normal, numa companhia 100% privada, que ele pode ser afetado pela gestão coletiva ou por determinados objetivos que a companhia tenha que perseguir. A lei, a 13.303, ela tenta endereçar isso de uma maneira que me parece correta. Então, a gente admite que a questão, existe uma exposição, vamos dizer assim, uma mitigação de lucro, existe um risco adicional na maneira daquela companhia ser gerida, mas o mais importante, o ponto mais importante não é o fato desse risco adicional, dessa mitigação estar presente, mas de que os reflexos econômicos e financeiros, as variáveis, né, que impactam nesse cálculo dos acionistas que vão colocar o dinheiro, que elas estejam claras. Né? Então, se a gente vai lá, se não me engano, no artigo 8º da lei, ele fala, olha, a companhia ela tem que divulgar numa carta anualizada como é que esses interesses coletivos, que vão ser perseguidos também através de certas políticas públicas, podem impactar, né, na vida da sociedade, como é que você pega esses elementos, que, enfim, você pode colocar de maneira retórica numa carta, você fala, mas isso não é suficiente. Como é que você quantifica esses elementos? Como é que você converte esses elementos em indicadores para que eles possam compor o cálculo de investimento do acionista? Ele toma isso em consideração e, eventualmente, toma a decisão consciente de pagar ou não pagar o preço, ou seja, de comprar ou não comprar a ação, de aportar ou não aportar os recursos. Então, eu acho que esse que seria, acho que é o eixo principal da noção que a gente tem de como convergir, né, o interesse marginal coletivo que as sociedades de economia mista perseguem com o interesse próprio social da companhia e o direito dos acionistas, o direito essencial de participar de resultados, de pelo menos tentar produzir e obter resultados, o direito essencial nos termos do 109. Mas, na prática, o que a gente vê, e essa é a grande dificuldade da construção dos processos civilizatórios, né? É uma enorme tendência a abuso, a desvio. Né? O 137 da Constituição, ele aborda até quase que de uma maneira ingênua, assim, preocupado com a companhia ter excesso de lucro, prejudicar concorrentes, o que pode acontecer, de fato. Né? Esses abusos eles são recorrentes. Então, a gente viu, enfim, falando do caso da Petrobras, né, um exemplo que eu acho que é bem eloquente, naquele período entre 2011 e 2014, que a companhia foi direcionada intencionalmente para tentar fazer parte ou ser utilizada como um instrumento de controle inflacionário. Então, assim, houve uma pressão, uma compressão dos preços, né, dos derivados de combustível, primeiro com o governo abrindo mão da CID, e depois, quando zerou a CID, com ele abrindo mão de caixa para vender gasolina a um preço abaixo do custo de importação para tentar controlar a inflação. Né? É claro que isso, num primeiro momento, gera 29,4 bi de dólar de prejuízo direto para a companhia e para os acionistas. Né? E, como, enfim, desgraça pouco é bobagem, você tem um efeito sistêmico no mercado, porque todas as usinas sucroalcooleiras vendem álcool, etanol. O álcool etanol ele tem o preço da gasolina como proxy do seu preço de bomba, do álcool, porque os carros flex podem usar um ou outro, e o álcool tem 70% da capacidade de octanagem da gasolina. Então, você não consegue vender o álcool acima de um determinado preço percentualmente calculado sobre o da gasolina, e isso basicamente disparou uma sequência de RJs e falências no setor sucroalcooleiro inteiro do Brasil. Então, esse é, do meu ponto de vista, um exemplo de desvio, que mostra os dois grandes riscos, né, que a gente está falando. Um risco interno, né, que é um risco de você ter a instrumentalização
de uma sociedade de economia mista, não para a persecução de um interesse coletivo, legítimo, previsto na lei, divulgado para os acionistas e que tenha sido computado no cálculo deles na hora de comprar a ação, né, mas por um objetivo político partidário de momento. Né, e que é destrutivo, é erosivo, né, do interesse social, da capacidade de geração de caixa da companhia, da segurança dos investidores e tem efeitos sistêmicos externos, não só no mercado, né, da própria companhia, mas em outros mercados. Então, quando a gente, voltando a falar da Constituição Federal, quando a gente lê lá o 173, é curioso, né, porque o legislador, o constituinte, ele estava preocupado da companhia ter lucro demais. E dela usar do poder econômico dela para fazer dumping, para ganhar o próprio mercado. Mas, na prática, o que a gente vê com muito mais frequência, né, é o contrário, é você ter a captura das companhias para consecução e perseguição de objetivos político-partidários, não explicados, né, bilhetinho escrito à mão. E veja, e isso, só abrindo um parênteses aqui, não é privilégio de alguma posição, algum partido político, alguma determinada liderança. Isso é recorrente, né, ao longo da história do Brasil em diversos níveis. Ou seja, você instrumentalizar a lei, né, para poder não cumprir, ou simplesmente descumprir a lei, ou, eventualmente, instrumentalizar a lei, mudar a lei de maneira oportunista. Né. E, então, só para, enfim, para concluir, acho que já está até no horário aqui, né, enfim, já caminhando para a conclusão, e levantando a bola aqui para o Marcelo e para o Maurício, quer dizer, eu acho que a grande questão que está por trás é como é que nós conseguimos, né, qual é o caminho para conseguir conjugar esses dois interesses? É transparência, previsibilidade e respeito às regras. Né? Ou seja, enquanto, na verdade, nós tivermos agentes públicos que tentem fazer, ou que se propõem a fazer uso instrumental, a gente viu agora em dezembro do ano passado, a mudança na lei, na 13.303, na parte, acho que, se não me engano, lá que reduziu de 36 meses para um mês o tempo de quarentena, né, que você tem que ter, que os políticos têm que ter para poderem entrar nesses cargos de administração, que é uma outra forma de você blindar, proteger a empresa. Né. E, assim, às vésperas de um novo governo, havendo a oportunidade de nomeações, eles foram lá e rapidamente, com um consenso quase que unânime, acho que 3 partidecos só não vão, o PSDB e mais 2, Cidadania e Novo, não votaram por essa mudança, mas uma mudança oportunista, uma mudança ruim. Então, assim, o exemplo, no meu ponto, a lei é uma lei boa, mas a condução que os agentes públicos têm em relação a ela é ruim. Então, assim, a gente tem os instrumentos legais, ou tínhamos, né, o que nos falta agora é fazer um bom uso deles e aplicá-los de maneira correta. Bom, acho que eram esses os pontos que eu tinha a dizer e agradeço a atenção. Obrigado, Marcelo. Antes de passar a palavra para o Marcelo Trindade, vou registrar a presença de diversos colegas aqui da Procuradoria, aqui, o auditório cheio aqui, né? A Alice Voronov estava aqui, já fez pergunta, o Gabriel Ávila, a Vanilda Maiolini também está aqui conosco, o Paulo Penalva, né? Está ali atrás, a Norma já devidamente palestrante aí apresentada, né? E também ali eu vejo o Sérgio Pimentel, procurador-geral da Alerj. Então, agradecer aí a presença dos colegas. Não sei se tem alguém que eu não vi aí, porque está cheio aqui, eu tô aqui na ponta, né? Mas sintam-se aí cumprimentados os colegas. Então, depois dessa provocação aí bastante intensa aí do Marcelo Guedes, e boa, né? Porque realmente os problemas e os desafios são grandes aí em relação a esses conflitos na sociedade de economia mista. Eu passo, então, a palavra ao Marcelo Trindade. Não precisam ficar nervosos, não, porque é grande, mas, na verdade, eu imprimi os artigos, 2 artigos que eu escrevi, que eu vou resumir aqui para vocês hoje. Bom, em primeiro lugar, agradecer muitíssimo ao Gustavo pelo convite, ao Henrique por mediar o nosso painel. Um prazer enorme estar aqui com o Maurício e com o Marcelo. Marcelo, eu tenho a sorte de conhecer, porque ele é muito amigo de um jovem sócio meu, um jovem como ele, apesar dessa barba branca, e, portanto, eu acompanho desde muito tempo a sua carreira, tanto profissional quanto acadêmica,
brilhantes. Uma honra enorme estar aqui na Procuradoria-Geral do Estado, uma daquelas instituições que fazem com que nós, fluminenses e cariocas, tenhamos dificuldade de desistir de vez do nosso Estado, uma instituição que nos honra, que sempre contou e continua contando com quadros espetaculares. O único concurso público em que eu me inscrevi na minha vida, não fiz, mas, enfim, me inscrevi, desisti, já não me lembro por quê, mas o Pedro Paulo Cristófaro, sênior, né? Eu era colega de turma do Pedro, filho dele, mas meu querido professor ficou me enchendo assim que eu me formei para fazer concurso da Procuradoria, então assim que eu fiz, acho que eram 2 anos naquele tempo de formato, eu me inscrevi, mas acabei não fazendo o concurso, me arrependi muito. Seria uma honra enorme estar aqui com vocês se tivesse conseguido passar por esse concurso, que, aliás, também é dos mais difíceis do Brasil, o que justifica, adicionalmente, a qualidade dos quadros aqui da PGE. Eu vou continuar no tema do conflito, né? E que, enfim, foi levantado pela Clara, né? Pela Cássia, na pergunta no final do painel anterior, e que o Marcelo desenvolveu. Bom, primeiro, a Constituição claramente permite a intervenção, que a intervenção do Estado na atividade econômica direta, atuando na atividade econômica, se dê ou com capital integralmente estatal, público, né, pela empresa pública, ou com capital misto, com capital privado junto, a sociedade de economia mista. Portanto, não é um único caminho, há uma alternativa para o Estado. Se o Estado não quiser dar satisfações a ninguém, se o Estado não quiser ter sócios, não quiser ter obrigações, ele gasta o nosso dinheiro sozinho e não capta recursos públicos, recursos do público. Se ele quiser captar recursos do público, então ele tem que constituir uma sociedade de economia mista, se ele quiser atuar na atividade econômica, o que é uma exceção no Brasil, né? A atividade econômica, a livre iniciativa, reserva a atividade econômica privada à atuação como agente de mercado. Então, é uma exceção, uma grave exceção, à atuação estatal no mercado como agente de mercado, não como regulador, não como Estado, mas como privado. Por isso mesmo, o artigo 173 da Constituição limita muitíssimo, não no mérito, onde ele é muito fluido, da decisão, né, que é o interesse público, mas na forma e nas restrições que o Estado tem quando atua como empresa, com sócios ou sem sócios. Tanto faz, as normas lá do 173 se aplicam em ambos os casos, às empresas públicas e às sociedades de economia mista. E ele faz isso quanto à forma, ele exige lei, né, que autorize, diga qual é o interesse público a ser decidido, aliás, não só para as sociedades, mas também para as suas subsidiárias, a criação depende de lei, depende do parlamento, e quanto ao respeito à iniciativa privada, da qual agora ele passa a fazer parte. Então, o Estado é obrigado a se despir dos seus privilégios. Se ele se veste de sociedade, ele se despe de todos os seus privilégios, tributários, responsabilidade patrimonial, com a única exceção, que eu sempre achei inconstitucional, de que a sociedade de economia mista e a empresa pública não possam falir, né? E, infelizmente, a jurisprudência... a gente teve um período de lei muito favorável, né, quando se revogou a lei das SA em 2001, nesse tema, mas a lei de falências voltou a tratar do assunto e os tribunais sempre resistiram muito à responsabilidade patrimonial. É o que me parece uma contradição, porque, afinal de contas, não é o sócio que responde, é o patrimônio da sociedade. Portanto, se é a sociedade, ela que responda com o seu patrimônio e quebre. Mas, enfim, tirando essa pequena incongruência, na verdade, o sistema é muito bom, é muito claro, é muito coerente. Vem, então, a lei das SA, no artigo 238, e introduz a meu ver, e aqui nesse ponto eu discordo um pouquinho do Marcelo, enfim, na margem, introduz uma incongruência no sistema. Ao dizer que a sociedade, por ter capital parcialmente público, pode deixar de perseguir o lucro, a meu ver, a Constituição não prevê isso, não prevê essa hipótese. E a lei não deveria ter previsto essa hipótese. Por quê?
Porque, se a Constituição diz que a sociedade em que o Estado participa se despe de todo privilégio, é porque a única interpretação possível da finalidade pública é a de que essa finalidade pública vai se manifestar pela atuação rigorosamente nas mesmas bases em que qualquer outra empresa. Vocês vão dizer, mas será que existe essa hipótese, fora da concorrência, talvez? Né? Fora da necessidade do Estado quebrar um monopólio atuando diretamente na economia? Haveria outra hipótese? Não sei. Mas o que a gente fez foi criar uma regra geral que diz que ela pode se desviar da finalidade lucrativa e para atingir o interesse público, que, como a gente sabe, é definido com relativa fluidez nas leis de criação. Bom, então vem a Lei 10.303, e a Lei 13.303 foi um ato falho, a 10.303 é de 2001, vem a 13.303 de 16, que é mais uma lei de reação a escândalos, né? Que é um fenômeno mundial, não é só brasileiro, né? A cada escândalo corresponde uma lei igual que proporcional ao tamanho do escândalo, né? Então, a lei anticorrupção foi assim, a lei da improbidade administrativa foi assim, a lei 13.303 é assim, a lei das estatais é uma lei de reação aos escândalos, notadamente ao escândalo da Petrobras. Apesar de ser uma lei de reação ao escândalo, é uma lei muito proporcional e muito sistemática, a meu ver. Por quê? Porque ela endereça essas questões todas de que a gente já falou aqui, notadamente o conflito de interesses. E aqui é preciso fazer uma bifurcação, uma pausa. O conflito de interesses numa sociedade anônima normal, Cássia, aí endereçando o seu ponto, que não tem capital público, esse conflito de interesses é um conflito que basicamente se manifesta entre quem controla e quem não controla. Não é? Seja esse controle de uma companhia sem acionista majoritário, com capital intensamente disperso, que é controlada por um gestor, pelos administradores, seja quando há um acionista majoritário que controla a companhia. Né? Então, é um conflito de agência, para usar lá a expressão dos americanos, muito clássico. Aqui, na sociedade de economia mista, nós temos um terceiro nível de conflito de agência. Né? Então, digamos que você tem um acionista controlador público majoritário no capital. Nem sempre é assim. Né? A Petrobras, a União tem 37% do capital da Petrobras, mas ela tem a maioria das ações com voto. Então, você tem um conflito entre o controlador público e os investidores privados. Um conflito agravado pela participação minoritária no capital. Né? A participação majoritária no capital tende a minorar muito os conflitos de interesse. Muito, mas não acabar com eles. Né? Se eu tenho 51% de uma companhia e vou comprar um outro bem que é 100% meu, mesmo tendo uma parcela muito grande da companhia compradora, eu posso ter um interesse em vender por um preço injusto, porque eu tenho 100% da companhia vendedora, ou do ativo a ser vendido. Mas, enfim, tende a alinhar os interesses. Acontece que aqui a gente tem uma dissociação de interesse entre o interesse econômico do poder público, sócio da sociedade de economia mista, e o interesse do político, da pessoa física que conduz as decisões de nomeação dos administradores desta sociedade e de condução da direção social desta empresa. Então, é um conflito de terceiro nível, e é aqui que eu acho que nós temos um problema e um desafio de solução, um desafio enorme, provavelmente muito difícil de resolver, mas que nós temos que tentar enfrentar. Todos os mecanismos que a Lei 13.303 criou para endereçar o conflito foram pensados nisso. Então, se você olhar a lei trata da independência dos administradores. A lei trata da carta, né, a que o Marcelo se referiu, né, da divulgação prévia, anual, de quais são os caminhos que a sociedade vai atuar. Ela intensificou muitíssimo o afastamento dos agentes políticos da participação nos órgãos sociais, isso que também, como Marcelo mencionou, acaba de ser atacado no Congresso Nacional com uma grande unanimidade daqueles que não gostam desta restrição, isto é, os nossos políticos em geral, não é? Mas limitou a participação
de ministros de Estado nos conselhos de administração, né? Limitou a participação dos agentes políticos ou fortemente vinculados ao poder discricionário estatal da gestão do negócio. Por quê? Reconhecendo que há esse conflito de interesses de terceiro grau, vamos chamar assim, né? O interesse do político e o interesse da companhia. Pois bem, isso resolveu o problema? Durante algum tempo melhorou muito. É a minha opinião. Acho que a Lei 13.303 não só foi sistemática na sua elaboração, como ela produziu efeito bastante positivo durante os outros, desde que ela foi promulgada, o governo Temer, e durante o governo Bolsonaro. Evidentemente, nós todos vimos o presidente Bolsonaro na televisão, né, provavelmente gritando, não me lembro, mas provavelmente gritando, e urrando contra o lucro da Petrobras, que o preço da gasolina tinha que baixar e tal, né? Exatamente como faz o atual presidente, não sei se pelas mesmas razões ou por razões diversas, não interessa. Mas o fato é que esse coro contra o lucro da Petrobras é motivado pelo interesse político legítimo dessas pessoas que querem ganhar as eleições, querem conduzir o país, acham que o melhor caminho é subsidiar combustível fóssil, está ótimo. Pode ser a visão deles, mas é preciso separar, proteger a companhia destas visões políticas. E foi isso que a Lei 13.303 fez, né? Ainda no governo Bolsonaro, já se votou a favor da eleição de pessoas que tinham sido reprovadas pelo Comitê de Indicação de Conselheiros da Petrobras, e agora se fez isso novamente, ignorando-se, portanto, o modelo de governança previsto na lei. O poder público explicitamente disse: eu não ligo para o que este órgão diz, órgão que decorre de uma demanda legal, de uma previsão legal, eu vou nomear assim mesmo. Ora, só há uma solução para quando alguém não liga para o que está escrito na lei ou no contrato e faz assim mesmo: litigar, né? Como nós todos que estamos aqui, ou quase todos que somos advogados, sabemos, né? Então, tem uma hora que não há outra solução que não seja litigar. Solução com todas as suas dificuldades e problemas, mas ainda assim a única que nos resta dentre as civilizadas, né? Então, como é que a gente resolve esse problema? A meu ver, também dentro do que é civilizatório, precisamos voltar ao Congresso Nacional. Vocês vão dizer: agora entrou aí o sonhador, né? Porque o Congresso Nacional acabou de atacar a lei, e você quer um projeto de lei para piorar a situação dos políticos, restringir o poder político? Sim, eu quero um projeto de lei que fique lá esperando a sua oportunidade, assim como a Lei 13.303 estava lá esperando, né, inquieta e viva, que nem o poema do Drummond, né, a sua chance de sair e virar poesia, né, e virar lei. Então, sim, eu acho que nós, além de votar, militar, né, no meu caso, escrever artigos no jornal, além disso, cabe a nós, advogados, tentarmos influenciar uma mudança legislativa. Eu tenho duas propostas que estão nesse artigo a que eu me referi, que está num livro excelente organizado pelo Marcos Mendes, professor do INSPER, né, sobre experiências que deram errado no Brasil, como não reproduzi-las, né? Eu até peguei aqui o nome certinho para poder dizer para vocês, porque realmente é um livro que tem artigos extraordinários. Para não esquecer, políticas públicas que empobrecem o Brasil. O meu artigo é sobre empresas públicas e particularmente a Petrobras, Sociedade de Economia Mista e particularmente a Petrobras. Mas, enfim, que propostas eu fiz lá nesse artigo? Fiz duas. Uma, a criação de um órgão de Estado, não de governo, composto por funcionários públicos, servidores públicos e agentes da iniciativa privada, com mandatos não coincidentes com o mandato do chefe do Executivo, que, pelo menos por algum tempo, que é um modelo que funciona muito bem na CVM, né? Temos aqui várias pessoas que passaram por lá, e que é um modelo que funciona muito bem na CVM, né? O governo é eleito, mas não manda, não pode demitir, não é como nos Estados Unidos, né? Que imediatamente quem ganha a eleição ganha a maioria da SEC, da SEC, né? Aqui não é assim.
na CVM. E esse órgão de Estado, a ele caberia verificar, e não mais a um órgão interno da companhia que já foi jogado no lixo por todos os governos recentes, né, se a indicação de administradores atende aos requisitos da lei de independência, todos os requisitos que já estão lá, e que não foram revogados, curiosamente, né, reduziu-se a quarentena de 3 anos para 1 mês, o que é, enfim, inconstitucional por razões estéticas, né? Mas, enfim, talvez 3 anos fosse muito, talvez fosse muito mesmo, talvez 2 anos fosse razoável, enfim, isso é o de menos, né? 1 mês, certamente, não é o caso. Então, esse órgão estatal, de Estado, não de governo, um órgão independente que teria esse papel. A segunda coisa, revogar o 238 da Lei das SA. A companhia vai realizar a sua função social tendo lucro. Tendo lucro. O Marcos Pinto, meu ex-querido sócio que me abandonou, me traiu para ir lá ser secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, agora no novo governo. O Marcos Pinto publicou um artigo no Globo há algum tempo, dizendo o seguinte: vamos criar um fundo para onde vão os dividendos da Petrobras. Rachem de ganhar dinheiro, façam tudo para ganhar dinheiro, venha o dinheiro para o fundo. E o Congresso e o governo decidem para onde esse dinheiro vai, que pode ir, inclusive, para devolver em desconto para a gasolina para quem precisa. Pelo menos, provavelmente, vai ser um desconto mais socialmente endereçado do que dar desconto para nós, ou a maioria de nós que estamos aqui, que não precisamos de desconto no preço da gasolina, né? Então, essa é uma ideia desse tipo de mudança de lei. Eu prefiro revogar o 238. Se quiser criar o fundo botando os dividendos lá, melhor ainda, porque você revoga e diz, mas o dinheiro vai ser decidido pela política, como tem que ser mesmo, a política é que vai decidir para onde vão os recursos públicos. E introduzir, essa é a mais difícil de todas, provavelmente, mas acho que seria talvez a mais eficaz, na lei de improbidade administrativa, um tipo específico penal para a conduta do gestor público que descumpre as leis que regulam o funcionamento das sociedades de economia mista, né? A gente na CVM já condenou, Norma, Otávio, eu, Gustavo, já condenamos o Estado, a União, por abuso de poder de controle. Esses entes já foram condenados a indenizar danos. O político está pouco se ligando para isso. A não ser que ele seja reeleito, volte ele que vai ter que pagar a conta, o que provavelmente vai acontecer dada a morosidade do judiciário, né? Mesmo assim, é um dano marginal. Não há impeachment de político que faça o que os nossos fizeram na sociedade de economia mista. Não é considerado crime de responsabilidade. Então, a gente precisa tratar da responsabilidade do político, não tem outro jeito. Você é um louco, isso jamais vai ser aprovado, né? Bom, eu tive 1% dos votos como candidato a governador, então eu tenho o direito de falar o que eu quiser, né? Já se viu que não tem perigo de dar certo. Mas eu acho que é o que a gente precisa deixar pronto para usar no momento em que a oportunidade política surgir. Isso precisa ser discutido, precisa ser tratado, retratado, um projeto de lei e ideias que sejam debatidas, para que isso vá amadurecendo, vá ganhando alguma consistência no Congresso Nacional e, quando surgir a oportunidade política, isso possa ser aproveitado. Eu já estou naquela idade em que as questões dogmáticas não me interessam isoladamente, né? Porque eu já estou ficando velho e tenho a esperança de, enfim, ver alguma coisa dar certo antes que eu morra. Então, por conta disto, eu acho que a gente precisa trabalhar também no flanco político. Não adianta mais a gente ficar só nos nossos computadores escrevendo artigos, escrevendo projetos, advogando, porque isso ajuda a mudar o mundo, mas não é suficiente. A gente precisa realmente fazer o passo político. Então, acho que essas medidas e outras... Vejam o caso da Equinor, que é a companhia norueguesa de petróleo, né? A Europa vendeu basicamente todas as suas companhias de petróleo, todos os países europeus venderam as suas estatais de petróleo, Inglaterra, França, Espanha, todo. Menos a Noruega. A Noruega disse, não, para mim, petróleo é uma coisa muito importante, porque eu dependo muito do petróleo. Então, como eu dependo muito do petróleo, eu vou manter a minha estatal, que chamava-se Statoil, e agora se chama Equinor, né? Que abriu capital na Bolsa de Nova York 1 ano depois da Petrobras, em 2001. A Petrobras abriu em 2000. Se vocês forem olhar, bom,
Você vai dizer, mas como é que você vai comparar um país com 6 milhões de habitantes? Uma renda per capita 10 vezes maior, um PIB per capita 10 vezes maior que o Brasil, não é? E que é um dos países mais desenvolvidos do mundo, com o Brasil. Vou. Por que não? Eu quero copiar desses caras, eu não quero copiar do cara que está atrás de mim, né? Então, sim, vou. E o que eles fazem? O Congresso Nacional tem uma comissão permanente para tratar da companhia. Os gestores são submetidos ano a ano, tudo que tem aqui, mas com acompanhamento pelo Congresso Nacional, gente que é eleita e reeleita porque faz esse papel de fiscalização intensa, independentemente do governo que esteja no poder. E, curiosamente, é uma companhia que tem um lucro, uma margem de lucro muito menor que a da Petrobras e que se valoriza e tem uma valorização de mercado, um valor de mercado muito maior comparativamente, né? Tendo em vista o tamanho dela comparado com o da Petrobras. Por quê? Evidentemente, porque lá as normas são respeitadas, porque lá a governança é respeitada e o acionista aceita ganhar menos por dólar que ele coloca na companhia, porque ele acha que ele vai ganhar mais frequentemente esse dólar que ele coloca na companhia. Então, acho que o exemplo existe, os exemplos existem, as soluções podem funcionar, precisam ser tentadas, e acho que a gente tem que continuar tentando. Muito obrigado. Agradeço ao Marcelo Trindade pela brilhante exposição e passo diretamente a palavra ao Maurício Menezes para prosseguir aí no nosso debate. Aqui, né? Aqui. Tá. Aqui, né? Bom. Muito bom dia a todos e a todos. É uma grande honra estar aqui presente na Procuradoria do Estado, nesse prédio incrível, né? Parabéns pela organização do evento, parabéns ao meu querido amigo Gustavo, e muito obrigado pelo convite, né? Já saudei aqui vários amigos presentes, queria complementar essa saudação, fazer referência aqui a algumas pessoas que também são amigos de longa data, né? O doutor Sérgio Pimentel, meu amigo dos tempos de graduação da UERJ, não sabe o esforço que eu estou fazendo para chamá-lo pelo nome, não pelo apelido dos tempos de graduação, né? Mas hoje eu estou disciplinado. Estava aqui o professor José Gabriel, Paulo Penalva também, pessoal da nova geração, a Maria Clara, que trabalhou comigo. Enfim, eu também saudar aqui meus queridos amigos de painel, o Henrique, que já denunciou aqui mais ou menos a nossa idade, né? O Marcelo Trindade, um amicíssimo, né, de longa data, quase da minha família, porque meu cunhado é amigo, foi estagiário com ele, o Júlio. Então, conheço também de longa data o Marcelo Guedes, também um grande amigo paulista, que está aqui nos prestigiando. É uma grande responsabilidade falar depois de vocês, né? As intervenções foram muito boas, foram brilhantes, e eu vou tentar aqui trazer alguns aspectos que não sejam redundantes, né? É claro que eu vou acabar tocando em alguns pontos que foram já mencionados, mas muito mais numa perspectiva de aquecer aqui os motores para aquilo que realmente eu venho trazer, que é a experiência de mercado. A experiência não só com relação à perspectiva do investidor, mas também do regulador, né? Ou seja, problemas que já efetivamente foram examinados pela Comissão de Valores Imobiliários, e aí são muitos os problemas. Então, eu trouxe aqui 3 casos específicos, dentre os vários, para tentar ilustrar um pouco, né, a que ponto pode chegar a questão do conflito de interesses nas sociedades de economia mista e os esforços para a sua composição. Bom, eu começo falando sobre essa visão, essa perspectiva muito específica do mercado, né, do mercado de capitais, seguindo aqui, aderindo aqui ao nosso
ao nosso programa, né, que é o Mercado de Capitais e Sociedade de Economia Mista. E aí, vejam, o que motiva, né, um investidor, seja ele uma pessoa física que investe na Petrobras, seja um gestor de recursos de terceiros, que tem deveres fiduciários, que deve prestar contas a respeito dos resultados dos seus investimentos. O que motiva esses agentes a aplicar seus recursos em sociedades de economia mista? Então, alguns pontos que eu consegui pescar, né, dentre outros. Primeiro ponto que parece óbvio é que essas entidades elas estão sujeitas ao maior controle, né, seja um controle público, seja dos próprios órgãos estatutários, e isso, como o Marcelo colocou, na Lei 13.303, foi muito aperfeiçoado, né? Então, existe, evidentemente, uma maior transparência, ou deve existir uma maior transparência na gestão dessas entidades, o que é um elemento fundamental para qualquer decisão de investimento. Hoje, órgãos, o que já era obrigatório, o Conselho Fiscal, instalado de modo permanente, hoje a auditoria interna, enfim, outros comitês, como o de eleição, né, de membros para órgãos da administração, isso tudo faz com que haja uma maior transparência, aliado ao que o Marcelo Guedes falou, eu tenho que falar o sobrenome, né? Como o Marcelo Guedes falou, aliado a outras obrigações de prestação de informação que estão devidamente elencadas na Lei 13.303, eu não preciso ficar aqui repetindo. Mas a transparência é algo muito querido pelos investidores e me parece que nas sociedades de economia mista isso está muito bem tratado. A solidez, como o Trindade falou, essas companhias elas não estão sujeitas à falência, algo que já foi muito discutido no passado. Inclusive, o nosso querido professor José Edivaldo, né, falava muito sobre isso, e que hoje, né, não tem mais muita discussão, porque a Lei 11.101 exclui essas entidades das falências e, portanto, isso gera um sentimento de solidez, né, de robustez, de perenidade. E isso também vem a ser muito importante para a decisão de investimento. Setores essenciais para a economia do país. E aqui a gente entra um pouquinho, mas eu vou me reservar para falar depois, sobre a questão do interesse coletivo, do relevante interesse coletivo, que motiva o Estado, excepcionalmente, nos termos da Constituição, a exercer a atividade econômica. Então, a intuição, é quase que intuitivo que esse exercício ele se dá em certos setores considerados estratégicos para o próprio país, ou para o Estado, o município. Fluxo de caixa previsível, né? Essa é uma informação que eu, na verdade, pesquei, fiz questão de pescar com relação a determinados investidores. Normalmente, essas empresas elas, já se sabe, né, mais ou menos aquilo que ela tem a receber, conforme, obviamente, variações de commodity, de macroeconomia, mas, em geral, é um fluxo de caixa muito mais previsível do que um empreendimento estritamente privado que está sujeito a outros tipos de risco. E um histórico de bons pagadores de dividendos, né? Isso é mencionado por um sem número de investidores, né? Banco do Brasil, Petrobras, essas empresas elas são boas pagadoras de dividendos. Então, para o chamado acionista rentista, né, aquele que é o desejável no mercado, aquele que participa da vida da companhia, mas está ali para colaborar, para exercer um papel construtivo e ser bem remunerado por isso, para o fomento desse tipo de acionista, a Sociedade de Economia Mista faz um bom papel. Agora, falando das desvantagens, né, restrição que o modelo impõe, restrição prevista na própria lei e que os senhores conhecem muito mais do que eu, exemplo, a questão das licitações e a contratação de pessoal. Isso, evidentemente, acaba gerando uma certa perda de competitividade da sociedade de economia mista relativamente à iniciativa privada, puramente privada. Opa! E aí, um ponto que já foi tratado aqui, eu queria só trazer, sem qualquer interesse em divagar, mas trazer aqui um ponto de vista, né? Uma outra desvantagem, o interesse do governo versus interesses de acionistas. Veja o que eu estou mencionando aqui, não estou mencionando interesse coletivo, interesse público. Estou falando do interesse do governo, né?
E, de novo, a Lei 13.303 ela veio exatamente para mitigar esse tipo de problema. Nós temos que ter a consciência, a maturidade, para distinguir o que seja o interesse de governo do interesse coletivo, relevante interesse coletivo que justificou a criação de uma sociedade de economia mista. E percebam que, ainda assim, ao se tratar de interesse coletivo, é bom que se diga, que se lembre que o interesse coletivo ele está no perímetro de qualquer empresa, me refiro àquela própria da iniciativa privada. Ainda mais hoje, acho que tendemos a evoluir. Né? Hoje a cláusula, a chamada cláusula ESG, né, que é a sigla em inglês para meio ambiente, aspectos sociais e boas práticas de governança corporativa, que não é de hoje, né, já vem de longo tempo, mas vem se aperfeiçoando. Só para dar aqui uma notícia, eu lá na UERJ, eu acabei de orientar uma tese de doutorado do Carlos Martins, que foi exatamente sobre a ressignificação do interesse social das companhias em razão do impacto da cláusula ESG, né? E, por consequência, a responsabilidade dos administradores. Já ele vai publicar esse livro. Mas é algo que está na pauta, digamos, de primeira ordem, né, dos comercialistas, daqueles que lidam com as empresas. Outro exemplo, acho que eu li hoje, não sei se hoje ou ontem, no jornal, que a iniciativa privada está alertando para os riscos da inteligência artificial para o próprio desenvolvimento humano. Saiu ontem, hoje, no jornal. Então, os grandes craques da inteligência artificial mundo afora, eles estão trocando figurinhas para tentar examinar, né, em que ponto eles estão e se seria o caso de dar uma parada, né, no desenvolvimento da inteligência artificial. O que motiva isso? É algum interesse coletivo, sem dúvida. Então, o que eu quero mencionar aqui é que o interesse coletivo ele existe também na iniciativa privada, mas, em se tratando de sociedade de economia mista, a gente está diante de um interesse coletivo específico, que tem que ser objeto de uma grande transparência, para que esse interesse coletivo ele não seja, digamos, deteriorado por conta de interesses de governo. Né? Então, é isso que leva aos conflitos, às brigas, né? Aos problemas, em se tratando de interesse do acionista que tem uma visão de companhia e o interesse do governo, né, que quer fazer da companhia um instrumento para suas políticas, nem sempre as melhores. Né? E aí, esse interesse do governo ele fica, digamos, acirrado quando acontecem as interferências políticas. Né? E vejam, também temos que ter a maturidade para entender que a influência política é natural. O Marcelo já falou isso. A influência política ela é efetiva, ela é natural, evidente, né? Até porque é o controlador da companhia. E o controlador da companhia, por definição, é aquele que influencia os rumos, né? Que orienta os órgãos da administração, o funcionamento dos órgãos da administração. Isso está lá no artigo 116, como definição de exercício do poder de controle. Então, existe a influência política. A questão toda é quando essa interferência, essa influência, ela vira uma interferência tamanha na vida da companhia que traz uma ineficiência empresarial. E aí uma observação, essas interferências não são mais feitas, em geral, a bangu, né? Elas são muito bem articuladas, planejadas, elas são, eu diria, elas são, digamos, parte de uma estratégia, de uma política de governo que não se sabe bem qual é. Recentemente, falando, não tem como não falar de Petrobras, né? Mas falando de Petrobras, além do projeto de lei, né, tivemos uma ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta pelo Partido Comunista do Brasil. A ação, se eu não me engano, o número é 7331. É 7331. Às vésperas da realização das assembleias, em março, né, com pedido cautelar, para que pudesse ser suspensa, né, a vigência de dispositivos da lei que impedia a eleição de ministros de Estado para órgãos da administração, secretários, ministros de Estado,
e também afastasse a exigência de quarentena de 3 anos, né? 3 anos, de pessoas vinculadas a partidos políticos. Isso às vésperas da realização das Assembleias Gerais Ordinárias, né? E vejam que, após o deferimento da medida cautelar pelo ministro Lewandowski, o ministro Toffoli pediu vista. Então, e aí realizaram-se as assembleias, né? Enfim. Então, vejam que isso faz parte de uma estratégia, não é aquela interferência política, vamos ver o que acontece de peito aberto. Não é. É algo que é feito, eu diria, em caráter profissional. Aqui eu trago para vocês, antes da gente entrar nos casos, eu tenho que me policiar aqui com o horário, uma pesquisa feita pela B3 sobre o desempenho das ações das principais companhias estatais, sociedades de economia mista listadas, né? Então, reparem, e o período foi o período mais recente, né, que eu consegui coletar, basicamente quase o ano passado todo, e reparem que o desempenho, digamos assim, em geral, ele é bom, né? Ou seja, estão cumprindo com o seu papel, de certa medida, né? O Banco do Brasil, uma variação de quase 30%, Petrobras, de mais de 40%, aqui tem as ações ordinárias e preferenciais, Sabesp, 40%. Então, vejam que nada mal, né? O mercado, ou seja, a coisa está andando, continua andando. Apesar dos pesares, né, essas companhias elas têm efetivamente entregue resultado no sentido de permitir uma variação positiva das suas ações. Dito isso, a gente entra nos casos específicos para eu tentar ilustrar um pouco, né, o que já aconteceu no mercado em termos de conflito de interesses envolvendo sociedades de economia mista. E um primeiro caso que eu trago aqui para vocês, ou seja, houve muitos casos, né, eu não diria muitos casos, mas uma quantidade considerável de casos. Eu trouxe 3 que me pareceram bastante interessantes para a gente conversar a esse respeito. Então, independentemente do ano, né, parece que é algo que já é distante de 2015, foram casos que trouxeram uma boa repercussão, eu diria, não uma boa repercussão, mas uma grande repercussão, e, de certa maneira, revolveram questões técnicas e jurídicas que podem ser do nosso interesse. Então, o primeiro deles envolvia a Eletrobras, eu coloco ali o número do processo administrativo sancionador, lá da CVM, e o acusado aqui foi a União. Tá? O que era o problema, né? Na época, havia sido editado uma medida provisória no governo Dilma, né? Medida provisória 579, que revolveu o setor elétrico, né? Deu no que deu, né? Depois, mas foi uma medida que se mostrou extremamente infeliz, mas, enfim, naquela época não se tinha o conhecimento do porvir, né? Basicamente, a Eletrobras, a União, desculpe, ela votou numa Assembleia Geral Extraordinária da Eletrobras, essa realizada em 2012, para realização da renovação antecipada de contratos de concessão para subsidiárias da Eletrobras. E qual é o problema? O problema é que, ao determinar a renovação desses contratos, essas entidades elas abriam mão de arguir dispositivos da MP 579 que reduziam um valor de indenização que elas teriam a receber. Então, ou seja, a União ela acabou votando em proveito particular, em proveito próprio, digamos assim, ao determinar a renovação dessas concessões e, ao fazê-lo, excluir dessas entidades, que tinham outros acionistas, né, interessados, excluir dessas entidades o direito de discutir judicialmente pontos da 579 que reduziriam, como de fato reduziram, um direito à indenização. Tá?
oriundo das concessões. Então, o que a CVM entendeu é que seria um caso típico de impedimento de exercício do voto pelo controlador em razão do benefício particular, que o Marcelo tratou muito bem na sua passagem pela CVM, no parecer 34, né? E, portanto, haveria aqui um impedimento, portanto, teria havido infração ao artigo 115, parágrafo 1º, da Lei 6.404. E o que é interessante aqui é que o tão mencionado artigo 238, ele foi objeto de interpretação nesse julgado. E aqui, desculpe, eu estou falando, mas não estou passando ali para vocês acompanharem. Esse artigo ele foi interpretado, né, nessa decisão no seguinte sentido. Tá? A defesa da União ela sustentou que o teor do voto era exatamente sobre o interesse, né, digamos, o interesse coletivo que fazia parte da atividade dessas entidades, que são, na verdade, os contratos de concessão, a prestação de serviços de energia. E, portanto, ele poderia, sim, ter ali uma discricionariedade para fazer com que, dentro desse tema, né, desse interesse coletivo, ele decidisse por uma menor vantagem, ou seja, por uma desvantagem para essas entidades. Estaria dentro do 238. E o que a CVM entendeu é que não. E aí eu trago aqui alguns trechos do voto da relatora Luciana Dias. A lição número 1 para quem faz uma exposição é não ler, né? Não ler o que está lá mencionado, né? Porque senão torna um exercício, né, extremamente cansativo para quem está ouvindo. Mas percebam, essas decisões da CVM, em geral, são longas. Essa daí tem mais de 70 páginas, é praticamente um livro. Então, um grande desafio, né, de poder de síntese, trazer aqui um ou outro parágrafo para que a gente possa ter ali uma noção da temperatura do que, de fato, aconteceu nesse julgamento. E esse trecho eu achei interessante trazer para cá, porque a relatora ela faz menção a práticas que são práticas, digamos, homenageadas por organizações internacionais, e aqui ela menciona a OCDE, dizendo o seguinte, eu vou me permitir ler esse último trechinho. Deve existir uma separação clara entre as funções de propriedade do Estado e outras funções estatais que possam influenciar as condições das empresas de propriedade estatal, particularmente no que diz respeito às regulamentações do mercado. E aí vem um longo trecho, que eu deixei separado, e volto. Uma total separação administrativa entre as responsabilidades de proprietário e de regulador do mercado é, então, pré-requisito fundamental para criar um nível de igualdade entre as estatais e as empresas privadas e para evitar distorção da competição. Ela continua dizendo o seguinte, desculpa. Portanto, ao renovar as concessões, a Eletrobras teria perdido a possibilidade de questionar a MP 579 quanto à forma de apurar a indenização devida pela União e, com isso, beneficiou esse acionista relativamente à diferença entre o montante encontrado pelo novo valor de reposição. E, no final das contas, ela, dando interpretação ao artigo 238, diz que não é argumento válido, né, se utilizar desse interesse coletivo que faz parte da própria atividade da companhia para criar uma desvantagem, né, em detrimento do interesse social. Então, esse é o primeiro caso que eu trago aqui para vocês. É um caso muito interessante, porque envolve também a interpretação do artigo 238. O segundo caso que eu trago para vocês envolveu a Sabesp e uma outra companhia estatal, lá de São Paulo. Não sei se o Otávio vai saber mais do que eu sobre esse caso, com certeza. Ou o Marcelo também. A EMAI.
né, que atua na produção e comercialização de energia elétrica. O acusado aqui foi o Estado de São Paulo. E quais eram os fatos, né? Eu vou botar aqui esses 3 tópicos que mais ou menos ilustram o que foi o caso. 25%, em torno de 25% da água utilizada pela Sabesp vinha gratuitamente do reservatório de propriedade da EMAI. Isso há décadas e décadas, né? Eles contam lá desde a década de 30 do século passado. E a retirada desse volume de água afetaria a produção, a geração de energia pela EMAI. E, portanto, haveria aqui, como ambas sociedades estão sujeitas a um controle comum do Estado de São Paulo, haveria uma operação entre partes relacionadas, celebrada de uma maneira não comutativa, portanto, ferindo as bases de mercado, o que hoje é um conceito sagrado, né, no direito societário. E o que alegou a acusação é que teria havido omissão do Estado de São Paulo, que geraria uma responsabilidade em razão dessa inação a respeito da posição desvantajosa da EMAI. Portanto, haveria ainda uma infração ao dever de lealdade. E aí, nesse sentido, teria havido uma infração ao artigo 116, parágrafo único, da Lei 6.404. Aqui também eu trago 2 trechos, pessoal, do voto longuíssimo, né, da relatora, mesmo a relatora Luciana Dias. Não preciso ler, né, vou até deixar esse material aí com a organização do seminário, mas pontos de destaque, né, dizendo que o Estado teria se furtado aos deveres, né, que teria havido um aspecto intencional e confessado a esse respeito. Quer dizer, foi uma omissão deliberada, né, a respeito dessa contratação desvantajosa entre partes relacionadas. E aí, no trecho seguinte, ela faz a ponderação. Essa ponderação que a gente está fazendo aqui, essas tentativas de conformação dos diferentes interesses. Veja o que ela diz. O acionista minoritário deve investir na companhia ciente de que o ente que a controla, ao conduzir os negócios, poderá dar prioridade ao interesse público, ainda que isso prejudique seu retorno financeiro. Mas, por outro lado, esse mesmo ente público se compromete a observar todas as demais regras da Lei 6.404, hoje muito bem complementadas pela Lei 13.303, inclusive quanto aos limites do próprio poder, além das regras editadas pela Comissão de Valores Mobiliários. Então, achei bem interessante aqui esse trechozinho, né? E aí dizendo que o Estado, complementando, né, mais uma vez, repito aqui, é um trechinho de uma longa decisão. O Estado não pode ignorar os interesses privados dos acionistas, ainda mais quando apela para a poupança popular, coletou recursos de terceiros para afinar uma empresa, e etc, etc, etc. O Estado de São Paulo, ele foi multado em R$400 mil, ou seja, foi condenado em razão de uma responsabilidade própria de acionista controlador por ter se omitido intencionalmente durante todo esse tempo a respeito de uma operação entre partes relacionadas não comutativa. E, por fim, eu não poderia deixar de trazer um caso da Petrobras, né? E aí, tentando ser um pouquinho diferente daquilo que eu já falei com relação a esse, digamos, na verdade, uma outra perspectiva de conflito, como esse conflito pode se dar. Esse caso, ele envolveu 3 entidades de previdência complementar, Previ, Petros e Funcef, que eram os acusados, diz respeito ao exercício indevido de direito de voto, e eu vou tentar resumir aqui, mais ou menos, qual foi o pano de fundo, né?
Como todos sabemos, na Lei 6.404, há instrumentos para que o acionista minoritário ele possa exercer o seu direito de voto no sentido de conseguir eleger membros para a administração das companhias. Basicamente, não só para a administração, quanto para o Conselho Fiscal. Basicamente, eu me refiro ao artigo 141 da Lei 6.404, em que, alterado pela reforma de 2001, pela Lei 10.303, no qual, além do voto múltiplo, que já existia, é previsto a possibilidade de acionistas titulares de ações ordinárias elegerem em separado um membro para o Conselho de Administração, desde que alcancem 15% do capital votante, e preferencialistas elegerem em separado um outro membro para o Conselho de Administração, desde que alcance 10% do capital social. Parágrafo seguinte, subsequente, diz que esses caras podem unir suas forças caso nenhum deles alcance esses primeiros percentuais. Então, basicamente, são regrinhas que permitam ali, digamos, ventilar o Conselho de Administração com uma participação minoritária. Portanto, nesses casos, o controlador ele não escolhe esses administradores. E o que se verificou naquela oportunidade, segundo os termos da acusação, foi que Previ, Petros e Funcef, acionistas minoritários, investidores profissionais que eram, eles se deixaram influenciar pela União para que votassem nos nomes escolhidos pelo governo. E todos nós sabemos que essas entidades elas são patrocinadas por companhias estatais, né? Previ, Banco do Brasil, Petros, a própria Petrobras, e a Funcef pela Caixa Econômica Federal. Então, isso, na época, gerou uma grande repercussão. Entendeu-se que, embora, na verdade, eu vou falar aqui a minha opinião e depois eu vou falar o que se entendeu. A minha opinião é que teria havido um abuso de poder de controle. Porém, a União sequer chegou a figurar como acusado nesse processo. E tem vários argumentos nos votos proferidos em que faz-se referência a essa situação. Essa era uma opinião muito particular. Tá? Isso tudo, o gatilho para que se chegasse a esse resultado foi uma atuação do controlador. Na prática, o que a CVM entendeu é que teria havido um exercício, digamos, uma infração aos artigos 141, também 161, que trata da eleição de Conselho Fiscal, e o 239, que também trata da eleição de membros, lá na parte, no capítulo da Sociedade de Economia Mista, e acabou sancionando esses acionistas minoritários. Então, vejam que, dentro desse tema de conflito de interesses, de conformação de interesses, é algo que acabou surgindo sobre um viés completamente distinto dos anteriores. Como isso pode se dar? Né? Bom, o ponto aqui, eu também trago assim, trechos mínimos, né, do que foi a decisão. E eu vou tentar resumir. Né? Ficou claro pelos elementos de fato, né, que acabaram comprovados que não teria havido a independência necessária dessas instituições para que elas pudessem escolher os nomes para compor o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal. Então, teria ficado claro que a vontade política teria sido do controlador e não desses acionistas minoritários. Com relação à sanção propriamente dita, houve uma, digamos, uma ponderação a respeito dos papéis de cada uma dessas instituições, que é interessante mencionar. Primeiramente, a relatora menciona que os precedentes da CVM naquela época eram muito focados nas assembleias gerais dos patrocinadores desses fundos. Ou seja, quando um fundo ele exercia o direito de voto na Assembleia Geral da companhia que era a sua patrocinadora. Não havia um precedente, por exemplo, de Previ, Funcef votando na Assembleia da Petrobras, né? Ou Previ votando na Assembleia do Banco do Brasil. Desculpem.
ou Petros votando na Assembleia do Banco do Brasil, né? Não havia esse precedente. Esse é o ponto 1. O ponto 2, para considerar aqui a dosimetria da pena, a relatora entendeu que a Previ, ela, nos exercícios subsequentes, ela mostrou valiosos esforços para trazer um aspecto mais institucional nesse processo decisório de exercício desse direito político nas companhias das quais participa. Então, isso acabou amenizando um pouco a pena que foi aplicada à Previ. Então, Previ e Funcef tiveram suas penas atenuadas, né, por uma advertência, e Petros, ela foi multada, na verdade, foi duplamente multada com relação à eleição que fez no Conselho de Administração e aquela do Conselho Fiscal, 2 multas de R$400 mil. Então, pessoal, essas são as informações que eu gostaria de trazer e debater aqui com vocês. Espero que eu tenha conseguido trazer um pouco de concretude a essa questão do conflito de interesses, especificamente na perspectiva do mercado de capitais e das sociedades de economia mista. Agradeço a atenção de todos e a gente fica à disposição, né, se houver algumas perguntas. Muito obrigado ao Maurício pela exposição. Gostaria agora de abrir ao auditório aí as perguntas, se alguém tiver. Alice. Parabéns pelas exposições. Eu queria fazer uma pergunta sobre esses níveis de interferência, né, do Estado nas companhias públicas, nas estatais. Então, acho que vocês falaram bastante assim, talvez dessas dimensões que sejam mais visíveis, né, de votações, de nomeações, mas a minha impressão é que existe um nível de interferência talvez menos evidente, por exemplo, né, na governança, na gestão, quando você tem decretos, isso é uma das nossas realidades em muitos estados e municípios, decretos que tratem desde a gestão mais ordinária ali da companhia, falando, por exemplo, de contratações ou de viagens dos seus diretores, até questões de organização dos seus órgãos ali societários. Então, como que a gente compatibiliza isso, né, com a Constituição e principalmente com a 13.303? Porque me parece que seria, a meu ver, uma incompatibilidade evidente, né, uma espécie de suspensão da eficácia, mas, na prática, ela vai se repetindo, como se não existisse. Então, é isso. Bom, obrigado, Alice. Eu vou tentar começar a responder aqui, depois eu abro para os colegas aí comentarem também. Eu sempre tive uma visão, e aí a gente aqui na Procuradoria, a gente se depara muito com isso, é verdade, né, com essas questões dos decretos, né? A minha visão é que o decreto não é definitivamente um instrumento para editar normas de governança, quaisquer que sejam, em relação a uma sociedade de economia mista, né? Existem os mecanismos societários formais cabíveis, né? Você tem os órgãos da sociedade, você tem o Estatuto Social, que além da lei da 6404 e da 13.303, você tem o Estatuto Social, que define a competência dos órgãos, Assembleia Geral, Conselho de Administração, diretoria, etc., né? Então, eu acho que não deveria haver definitivamente decreto para essa finalidade, né? O decreto, em relação às sociedades, ele pode ter uma finalidade que é uma orientação para o próprio controlador, né? O decreto vindo de um governador do Estado, ele orienta o voto do controlador na Assembleia Geral, né? E evidentemente, assim, pode vir a orientar a política que o controlador estabelece ali e vota na Assembleia Geral para a companhia, né? Na esfera federal, por exemplo, o controlador União Federal, né, é representado ali por um procurador da Fazenda. Quando eu fui diretor lá do BNDES, eu presidia essas Assembleias Gerais. Então, vai um procurador da Fazenda na Assembleia Geral, né? Ele vai com uma orientação de voto do Ministério, participa da Assembleia Geral
e então, então vota, né, no sentido, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui, a coordenadoria, a Secretaria de Controle das Estatais, a SEST, né, o órgão federal, eu não sei se mudou de nome agora nesse governo, mas a SEST edita alguns decretos, né, que seriam, em princípio, normas gerais para as estatais sobre plano de previdência, plano de saúde, como é que tem que ser isso, como é que tem que ser aquilo. Mas, na verdade, isso tudo tem que ser implementado, a meu ver, por meio desse voto da Assembleia Geral, que é orientado por um ministério e é levado à Assembleia pelo Procurador da Fazenda Nacional, lá, que é quem tem a competência formal para exercer esse direito de voto na Assembleia, né? Eu acho que, assim, pelo menos juridicamente, formalmente, é essa a minha visão. Se algum colega quer comentar isso, Marcelo. É muito interessante, porque, evidentemente, nas companhias 100% privadas, esse fenômeno também se passa, né? A gente acha que nem tudo é decidido pelo Conselho e pela Assembleia. Na verdade, quase nada é decidido no âmbito do Conselho e da Assembleia, né? O dia a dia da companhia é decidido pela diretoria, né? E, portanto, quando se trata de uma estatal, o Brasil adotou esse modelo desde a criação do que hoje é a SEST, sempre no Ministério do Planejamento, enquanto ele existiu, né? E agora de novo, que é essa secretaria do Ministério, que tem por finalidade estabelecer diretrizes para a condução da administração das entidades. E essa própria secretaria, e depois a Lei 10.313 incorporou esse conceito, que, aliás, o Supremo já tinha antes incorporado, das sociedades dependentes e das sociedades independentes, né? Então, a sociedade não dependente. A sociedade dependente é aquela que precisa de dinheiro para sobreviver. A não dependente, dinheiro público, é a que sobrevive com as próprias pernas, né? Lá na Noruega, você tem 3 níveis. Você tem esse nível das dependentes, que são tratadas como entidades públicas, e aí tem decreto mesmo e tal. Aqui, eu acho que a gente está caminhando para isso. E aí você tem 2 tipos de entidades lucrativas. As estratégicas, que não podem ser vendidas, quem decide que elas não podem ser vendidas é o Congresso, como a Equinor, é o nível 2 lá, e o nível 3, aquelas que estão à venda. Quem quiser comprar pode passar aqui e levar, só não foram vendidas porque não apareceu ninguém querendo comprar, mas são lucrativas. Então, acho que aqui a gente tem que caminhar para uma classificação desse tipo para determinar o nível de interferência político, né? Político no bom sentido da palavra, isso é, do poder político, sobre a gestão. Porque, no fundo, essas sociedades de economia mista ou estatais, aí mista, quase sempre mista com capital público também, né? Privado, público do Estado e da União, ou do Estado e do município, ou sociedades que, de fato, são subsidiárias integrais do Estado, 100% do capital. Acho que a SEDAI, que sobrou, é um pouco assim, né? Tem lá uns acionistas privados, mas o grosso do capital é público, né? Então, você classificar essas entidades, né, dentro do próprio governo, inclusive do governo do Estado, e dizer, com essas aqui que eu tenho um interesse concorrente ao meu privado, eu vou cuidar dessa maneira, as outras eu vou cuidar como entidades públicas. Acho que é uma boa pedida para a PGE atender a um não pedido, provavelmente, do governador. Obrigado, Alice, pela pergunta. Mais alguma pergunta? Bom, não havendo mais perguntas, eu agradeço aos... o Gustavo tem uma pergunta ali. Já que não teve outras perguntas, eu vou fazer uma pergunta aqui com base numa parte da exposição do Marcelo Trindade, que ele fala do 238, que ali seria um problema, aquele dispositivo geraria uns efeitos indesejados na atuação da sociedade de economia mista. E aí, pegando esse gancho, queria fazer uma provocação sobre se, ao falar do interesse público que justificou sua criação, e você fala isso nos seus votos, inclusive, só para o público conhecer, não seria mais um elemento a ser considerado na ponderação, na conformação de todos esses interesses que devem estar no entorno da companhia, ou seja,
haveria interesses centrais, que seria ser lucrativa, funcionar e exercer seu objeto social. Existiam esses outros interesses também, que devem ser considerados, que na própria lei de SA para as companhias em geral prevê o interesse dos empregados, da comunidade que atua, e a diferença é que, em relação à sociedade de economia mista, ele poderia também considerar esse interesse público, não qualquer interesse público, aquele que justificou sua criação. Se não daria para ponderar, para conformar todos os interesses e sem prejudicar a lucratividade, que é o interesse central de qualquer companhia. Vou passar, depois eu quero falar um pouquinho sobre isso também. Não, mas deixa o Marcelo falar primeiro. Não, eu concordava com você, e a Norma sabe disso, porque nós discutimos muito lá na CVM, na época da 10.303, aquilo que virou a 10.303, se a gente, né, o nosso presidente da época, Zé Luiz Osório, não queria só revogar o 238, queria revogar, matar, enterrar, esquartejar, e a gente tinha, né, como advogados, um pouco de resistência a essa ideia. Mas espera aí, será que precisa? Será que a gente não pode ponderar? Será que não é bom ter uma cláusula de escape aqui? E passados, enfim, 20 anos, 22 anos da 10.303, eu estou convencido de que o Zé estava certo, que a gente precisa revogar, porque isso, nas mãos que existem, de verdade, é sempre a saída para o abuso. Mas, de novo, Gustavo, eu já não tenho mais opiniões dogmáticas sobre esse tema, já são opiniões ranzinzas, né? Então, assim, eu já acho que não tem muito jeito e tem que revogar para funcionar bem, né? Mas, enfim, concordo com você na teoria e o voto da Luciana que o Maurício mencionou, aliás, fez muito bem essa ponderação. Bom, só para fomentar o debate aí, eu diria que a Lei 13.303, ela trouxe um mecanismo interessante que talvez seja a própria justificativa do que seria a interferência de um ente federado, da União Federal, na condução de um programa político pela estatal, né? Que é a previsão de que, se, no caso o controlador, impuser àquela estatal a realização de um programa político de interesse público que seja deficitário ou que não atenda aos parâmetros de valor de mercado, tem que indenizar a estatal, né? Isso é praticado nos bancos, né, nos bancos públicos, né, Banco do Brasil, Caixa Econômica, existe a equalização de juros, né? Então, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida, que é conduzido pela Caixa Econômica Federal, tem um financiamento a juros subsidiados, e até o final do ano o governo tem que equalizar aqueles juros sob pena de pedalada fiscal que pode dar até impeachment de presidente, né? Mas então, assim, eu concordo absolutamente com o Marcelo no sentido de que a estatal ela tem que ser absolutamente lucrativa, tanto quanto as sociedades privadas. Nesse ponto eu estou de total acordo, né? Mas a gente tem a realidade que o governo controlador ele pode impor à estatal a realização de determinados programas que não poderia impor a uma sociedade privada. Porque se ele disser, por exemplo, venda gasolina com desconto para a refinaria lá do Mubada, lá da Bahia, né? já privatizada, né? Lá a refinaria da Bahia, que eu não me lembro o nome, mas a Selem, uma coisa assim, bom. Vai dizer, não vendo, e acabou, né? E não tem controlador ali que faça a refinaria da Bahia vender gasolina com desconto, né? Agora, para a Petrobras, o governo pode dizer para a refinaria para Reduc aqui em Caxias, vai vender gasolina com desconto. Ok, ele pode, como controlador, instituir esse programa desde que aporte o capital através lá do fundo de dividendos ou de qualquer outro instrumento que seja, desde que equalize o valor de mercado e não gere nenhum prejuízo para a companhia, porque a companhia não pode ser um instrumento financeiro, de financiamento de políticas públicas. Tem que financiar políticas públicas o orçamento público, né? Até com o Joaquim Levy, quando foi secretário de Fazenda aqui no Estado, ele tinha uma visão muito interessante, ele fazia questão de que subsídios, né, que o Estado concede, passe livre, ou no ônibus, ou qualquer outra coisa assim, não, vamos botar no orçamento, né, em vez de ficar compensando ICMS, por exemplo,
bota no orçamento que vai ter discussão no parlamento estadual e a sociedade vai ver com transparência qual é o custo desse programa social e vai discutir se esse programa é melhor ou pior que outros programas e qual o programa que vai ter prioridade e a conta no final vai ter que fechar, né? Então, assim, seria eu concordo totalmente com a visão de Marcelo, mas com essa pequena acréscimo no sentido de que qualquer programa público que seja imposto ao estatal tem que ser devidamente compensado no sentido financeiro e, eventualmente, até operacional. Se tiver despesas operacionais, às vezes as despesas não são só do programa em si, mas do envolvimento operacional da empresa. Tem um custo isso, né? E isso, em contabilidade gerencial, tem como ser apurado e deve ser compensado, evidentemente. Maurício. Só para não deixar, para não me esquecer, eu concordo 100% com você, e aí acho que fica faltando só poder falir, né? Porque se o capital é público, em grande parte, o público indeniza o privado pelo prejuízo, a finalidade é lucrativa. Se eu digo que não pode falir, eu estou dando uma vantagem competitiva a essa entidade, além do risco, evidentemente, do moral hazard aqui, porque se eu não vou falir, eu tomo mais risco, né? Mas que não se justifica do ponto de vista da intervenção econômica do Estado na economia. Eu só queria, na verdade, complementar aqui com a questão da transparência, né, a respeito dessas interferências ou políticas públicas que estão previstas no artigo 8º da Lei 13.303, especificamente quando fala, e é um conceito do parágrafo 1º, quando fala de interesse público da companhia, diz que ele está correlacionado diretamente a um alinhamento de interesses da própria companhia, dos seus objetivos, com a política pública. Então, o próprio interesse público ele também está correlacionado ao cumprimento do objeto, das finalidades da própria companhia. E aí você tem alguma ideia de medida dessa interferência. E o mais importante, isso tem que estar divulgado na tal da carta anual e deve constar, me parece o mais importante até para os investidores, que é um documento que eles estão familiarizados, deve constar das notas explicativas, as demonstrações financeiras. Qualquer gestor de recursos, o dever de casa dele é exatamente examinar demonstrações e notas explicativas. Senão, ele não está nem cumprindo com o dever de diligência dele, por sua vez, né? Então, a ideia é essa. Agora, colocar isso na prática, né, Marcelo? Bom, acho que pelo adiantado da hora podemos encerrar, né? Agradeço mais uma vez aos nossos palestrantes, à organização do evento, aos demais palestrantes aqui presentes, ao público, tá? Então tem um intervalo para almoço agora e o seminário será retomado, acho que às 14 horas, não é isso, Gustavo? 14 horas, próxima palestra. 14h30. Obrigado a todos.